sobre um programa muito interessante que está rolando principalmente na Zona da Mata e no sul de Minas, em que produtores rurais estão se reunindo em reuniões organizadas pela FAENG e INAIS para poder aderir ao programa Compra Estratégica. O que é esse programa? É um programa que permite negociar insumos em volume e alcançar preços mais competitivos. Em Lima Duarte, por exemplo, 30 produtores rurais adquiriram juntos 136 toneladas de farelo de soja e economizaram até 25% em cada saca. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse programa, entender como que ele funciona, quais são os resultados que já foram registrados, a gente vai conversar agora com o Bruno Rocha, que é gerente executivo do Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que é uma entidade que, inclusive, integra o sistema FAENG-Senar. Bruno, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Muito bom dia. Obrigado, Laura. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bruno, começando te perguntando como funcionam esses encontros de sensibilização que são promovidos pelo programa Compra Estratégica. Legal, Léo. Léo, na verdade, o sistema FAENG ele é composto com 401 sindicatos aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente tem uma capilaridade muito alta aqui no estado. E esses sindicatos são a representação do produtor rural lá no município, né? Então, o sindicato ele tem esse papel de organizador social. Então, ele faz um processo que a gente chama de mobilização, que é chamar essa turma para dentro do sindicato e contar o que é que a gente pretende fazer, né? Então, nessa sensibilização, a gente mostra para o produtor todo esse trajeto que é feito para que ele possa comprar conjuntamente. Então, isso é muito importante, porque o papel do sindicato ele é vinculado a essa organização, mas é o produtor que faz essa compra diretamente. A gente só quer realmente que essas pessoas estejam juntas, e isso que faz a força desse projeto. Hoje, quais insumos estão sendo priorizados, que você percebe que os produtores estão priorizando mais no momento de fazer essa compra conjunta e por quê? Legal, Laura. Nós estamos trabalhando muito com a cadeia da pecuária, tanto de leite quanto de corte nesse primeiro momento, tá? Principalmente a de leite, que é uma cadeia que tem uma margem de lucro muito apertada hoje, né? Hoje sempre teve, né? Então a gente priorizou principalmente os insumos voltados à alimentação animal. A alimentação animal hoje, ela detém praticamente 40% do custo de produção de uma propriedade rural. Então, tanto a ração quanto os próprios insumos que compõem essa ração, e além do sal mineral, por exemplo, a gente está comercializando junto a esses produtores. Então, a gente está focando nisso agora, para começar que esse projeto evolua, mas a gente vai passar para outras cadeias produtivas, inclusive as cadeias vinculadas no âmbito vegetal também. Legal. Eu citei o exemplo de Lima Duarte, né? Uma redução aí de preço, uma economia de 25%. Quando a gente está falando dessa compra, queria que você citasse também outros exemplos de outras cidades. Eu sei que isso já está sendo expandido para outros encontros, por exemplo, em São João Nepomuceno, além Paraíba. E aí a gente já tem expectativa de quando essas próximas compras vão acontecer? Nós estamos a 1000, né? Nós estamos com 59 sindicatos já sensibilizados, não só na Zona da Mata, Campo das Vertentes, sul de Minas. Estou subindo agora para o norte de Minas também, leste do estado, Vale do Jequitinhonha. Então, a gente não está parando, né? A gente está, aos poucos, levando a cada sindicato. É muito importante que a gente tenha esse contato pessoal com o produtor, né? Isso é uma metodologia nova. A gente sabe que, às vezes, isso assusta, porque o nosso público é um produtor, geralmente, de pequeno a médio, que ele não é acostumado a trabalhar dessa forma, então a gente tem que trazer ele com calma, né? A gente não quer que isso mude a rotina dele de compra, mas isso seja um complementar àquilo que ele já faz no dia a dia há muitos anos na vida dele. Você falou sobre os principais insumos estarem voltados aí para a agropecuária, para o leite, para a carne. E aí eu queria um pouco do seu olhar também, Bruno, numa questão mais macro, né? A gente estava comentando agora há pouco sobre uma fala do presidente Lula da necessidade do Brasil encontrar outros parceiros comerciais, redirecionar esse mercado para outros países, e a gente sabe que, bom, a partir desse momento que temos tarifaço de 50% a produtos brasileiros, a tendência é que isso também seja redirecionado para o consumo interno. Essa é uma possibilidade? Vocês veem essa compra estratégica como uma possibilidade também para que esse micro e pequeno produtor não seja tão afetado pelas tarifas? Vocês já mapearam isso de certa forma? A gente não vê esse impacto direto nesse momento ainda não, né? Eu acho que ainda está tudo muito recente. A geopolítica, a gente já tem realmente os Estados Unidos como o maior investidor do país,
mas o grande comprador que se vem há muitos anos aqui é a China entrando muito forte, né? Então, no mercado da carne, falando especificamente, desde 2017, a China correu o mundo como um todo, procurando novos fornecedores de proteína animal, principalmente por conta de problemas sanitários no seu rebanho suíno, né? E isso se estabeleceu. Eles já fizeram uma recomposição grande de rebanho, mas ainda continuam como os grandes compradores de proteína animal, seja ela de aves, de suínos, de bovinos, aqui para o Brasil. Então, nesse primeiro momento, a gente não vê esse impacto tão diretamente. Tanto é que os números de exportação de julho da carne bovina no Brasil são muito positivos ainda. Então, a gente tem que aguardar, né, essas medidas. A gente está vendo que o Trump ele tem trabalhado em negociações, algumas mais rápidas, outras nem tanto com os países. Então, vamos ver como isso vai fluir. Mas é óbvio, né, a gente tem que ficar sempre atento e preocupado em auxiliar o nosso produtor a passar por esses momentos de instabilidade, sim. Nosso Isaac Carlos, economista, viu, Laura? Eu só te peço licença, porque claro, ele vai fazer uma pergunta para o Bruno, né, Isaac? Eu queria, objetivamente aqui, aprofundar essa questão agora aqui. Então, você está contando para a gente aqui que os produtores ainda não sentem impacto das tarifas e nós não temos, mesmo os produtores de café, por exemplo, que vendem, comercializam bastante com os Estados Unidos, 33% do que a gente exporta de café vai para os Estados Unidos, nós não vemos impacto ainda. E porque se você não vê, por que você avalia que nós não teremos neste momento? Não, Isaac, aí é diferente. O que acontece, né? O Trump ele anunciou o tarifaço, mas ele não incluiu depois na lista dos isentos desse tarifaço todos os produtos. Sim. E para nós, o produto principal que ele deixou de fora, eu falo Minas Gerais, é o café realmente. Sim. Então isso é preocupante, com toda certeza, para a cadeia do café. A cadeia do café, em especial, é uma cadeia que sofreu nos últimos anos bastante com várias questões, principalmente intempéries climáticas. Geadas, frio intenso, a gente teve chuvas, às vezes, em excesso, secas em outros momentos. Então, foi uma cadeia muito prejudicada e, a despeito das pessoas enxergarem hoje que o café está muito caro e criar aquela impressão que o produtor está muito bem sucedido, isso nada mais é do que uma recuperação de prejuízos passados, tá? Então, a gente preocupa muito, principalmente com a cadeia do café. Minas Gerais hoje produz 51% do café brasileiro. Né? Se fosse um país hoje, nós seríamos o maior país produtor de café do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, dentro de todas as pautas do agro em Minas Gerais, olhando nessa perspectiva das tarifas, o café realmente a gente tem que ter bastante atenção com ele. Mas o que a gente poderia fazer na sua avaliação, Bruno, para mitigar esses efeitos no caso do café? Porque nós estamos falando de um produto que é inelástico, como você disse, nós teríamos o maior país se fôssemos um país de Minas Gerais produtor de café do mundo. Como é que os Estados Unidos podem acomodar essa falta de oferta nossa daqui? Ou nós vamos repassar isso para preço via Estados Unidos? Como é que você enxerga para a cultura de café nesse momento, os impactos que isso pode ter aqui? É difícil de falar isso. Tá? Realmente a gente substituir um grande comprador não seria uma tarefa fácil e nem uma tarefa de curto prazo. Como eu disse, né, fazendo aí o contraponto do que a gente vê na geopolítica, a China ela é realmente o outro grande local onde a gente deposita os nossos produtos agropecuários, geralmente como commodity. Mas a China não há uma tradição ainda forte no consumo do café. Sim. Isso está crescendo bastante lá, né? Abertura de muitas cafeterias, isso está entrando no gosto da população, mas isso leva um tempo até que a gente possa substituir um player como os Estados Unidos. Então, não há uma resposta sobre isso nesse momento. Mas, sinceramente, eu acredito que essas coisas são passageiras. A gente vai passar por esse momento e talvez as coisas vão se acomodar. Até porque a gente tem que entender que o produtor ele precisa muito vender, mas também o consumidor americano precisa consumir esse produto. Senão ele mesmo vai ser um que vai cobrar do seu governo de lá. Eu queria também um pouco do seu olhar quanto às medidas, né, que foram anunciadas, principalmente por parte do governo federal. Temos também anúncios e olhares também voltados especificamente para Minas Gerais, que tem essa perspectiva de ajudar o pequeno, o médio produtor aqui no nosso estado. São medidas que você avalia que são suficientes para poder evitar com que o rombo seja ainda maior? É difícil, porque, na verdade, assim, né, o produtor ele vive... primeiro, assim, o cenário de Minas Gerais é muito diverso de cenário de outros estados, como o Mato Grosso do Sul. Preponderantemente, nós vivemos de pequenos produtores rurais. Né? Nossos produtores hoje são produtores de propriedades abaixo de 100 hectares, produtores de leite, às vezes estão produzindo de 200 litros abaixo. Então, esse é um produtor que já é muito sensível ao mercado. Uhum. E por que isso? Porque ele tem um custo de produção mais alto, por conta desse projeto que a gente está fazendo, a gente está tentando atacar esse ponto, porque ele não tem uma condição de atuar com a economia de escala
e comprar mais barato seu produto, e da mesma forma ele não tem escala para venda. Então ele vende pequenas porções, então um laticínio que vai buscar dele, ele busca pequenas quantidades e não bonifica tão bem esse produtor. Então essa é uma realidade geral. Então medidas de crédito, de apoio ao produtor, mesmo que sejam feitas, e a gente sabe que o crédito subsidiado no país não é suficiente, isso vai atenuar de alguma forma, mas não vai suprir totalmente qualquer perda mais agressiva que aconteça. Por favor. A gente sabe que esse é um dos programas, o INAS traz bastante outros projetos de assistência técnica e extensão rural, de assistência técnica e gerencial, marca territorial, como em Campos Altos. De que maneira você acha que as instituições podem estimular, incentivar o produtor a tentar minimizar esse tipo de impacto na produção? Excelente pergunta, Léo. Na verdade, assim, né, nós somos lá 3 instituições. Né? A Federação da Agricultura, ela é uma federação de representação do produtor rural, de defesa dos seus interesses. O INAS trabalha com pesquisa e tecnologia e inovação, né, e uma pesquisa bem aplicada. E o Senar, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com essa parte de capacitação e assistência técnica. Então, quer dizer, a gente tem um conjunto de serviços para auxiliar o produtor. Né? A gente quer levar esse pacote de conveniência de apoio ao produtor. E como é que a gente ajuda ele? Você falou de um ponto, a assistência técnica que é conduzida pelo Senar Minas. É ali que a gente vai ensinar o produtor a produzir melhor, produzir um produto melhor e ter uma gestão melhor da propriedade rural. Esse é um ponto que a gente vê extremamente significativo, porque os produtores rurais, geralmente, eles fazem ao modo do que o pai fazia, que o avô fazia, e isso é uma dinâmica que hoje a gente está conseguindo quebrar. A gente está conseguindo profissionalizar mais as nossas propriedades rurais. Então, isso vai dar um suporte muito maior para ele passar por esses momentos difíceis. E um outro ponto que a gente vê como sendo muito importante é sair do processo de commodity, de comoditização. Quer dizer, a gente precisa começar a agregar cada vez mais valor ao produto agropecuário que a gente tem para ter preços melhores na sua venda. Então, o mercado já começou a se atentar bastante para isso. Né? Hoje, o café especial é uma coisa que está no nosso cotidiano. Né? A gente acostumou a beber o café especial, aprecia e busca. E é muito difícil dar um passo para trás depois. Né? A carne com os cortes diferenciados foi a mesma coisa. Então, esse movimento vem vindo e já é de alguns anos. Né? Então, o sistema FAENG ele vem ajudando o produtor. Olha, você vai plantar seu café, mas nós vamos fazer uma pós-colheita adequada, nós vamos fazer o tratamento para que esse café se torne um café de uma bebida melhor. Então, é assim que a gente atua hoje para ajudar o produtor realmente a ter mais renda. Tanto controlar custo de produção, como é esse projeto de compras coletivas, né, que é de compra estratégica, quanto também ter um produto final melhor e que possa ser melhor comercializado. Eu ia pegar até um pouco do gancho da pergunta do Léo, que seria a pergunta que eu faria, sobre diálogo com o governo estadual. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa força, esse esforço conjunto dos sindicatos rurais, essa parceria que traz bons resultados, traz economia. Mas quanto à legislação, existe algo que pode mudar, que na sua avaliação, de certa forma, pode facilitar o trabalho do pessoal do agronegócio? E aí eu queria um pouco do seu olhar quanto a isso. Fantástico. Eu falo de carteirinha, viu, Laura? Eu fiquei 15 anos no governo do Estado, conheço bem como é o governo do Estado, como foi o governo em anos passados. Estou no sistema FAENG há pouco mais de 5 anos. E a primeira coisa que a gente nota muito claramente é uma condição de sinergia que não existia até então. Então, tanto o governador Romeu Zema, Matheus Simões, quanto o seu secretariado, junto à nossa presidência, né, o nosso presidente Toninho e os nossos vice-presidentes, tem uma sinergia de atuação no Estado como nunca se viu. Então, o diálogo, né, a mesa está sempre posta para que se converse e se resolva essas questões. Então, em especial, o secretário Tales, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a Secretaria de Meio Ambiente pela secretária Marília, são pessoas hoje que convivem com a gente no dia a dia. Então, as questões normativas, legais, que são geradas dentro do governo, que vão para a Assembleia Legislativa, hoje tem um tom de escuta com o setor produtivo, que nós representamos, muito maior. Então, a gente está conseguindo realmente evoluções muito grandes que a gente não conseguia no passado.
Isso nos cria um horizonte a longo prazo realmente de resoluções melhores. Legal demais. Esse Bruno Rocha, gerente executivo do Instituto Antônio Ernesto de Salvo. Mais uma vez, Bruno, muito obrigada por ter vindo presencialmente conversar com a gente aqui na 98 News. Teremos boas conversas também em próximas oportunidades. Um bom dia. Eu que agradeço, Laura. Estou à disposição sempre